Não, meu irmão, minha irmã, não tem nada de errado com o seu vídeo. É isso mesmo. Trevas, escuridão, ausência de luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele, por um tempo, o Cordeiro de Deus se apagou para que a luz dele pudesse brilhar na sua vida. É isso que aconteceu. Jesus Cristo, a luz do mundo. Jesus Cristo, a luz dos homens. Jesus Cristo, a luz. Por algum tempo, ele se apagou. E é por isso que eu te convido a entender o que aconteceu naquela festa da Páscoa, quando o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo, foi sacrificado, imolado pelos meus e pelos teus pecados. Por isso que a tela está escura e vai continuar escura. Eu vou esperar mais 1 minuto. Não tem nada errado com a sua tela, meu irmão, minha irmã. Ela está escura porque Jesus Cristo é a luz do mundo. E por um tempo, a luz do mundo se apagou para que a luz dele pudesse brilhar na sua vida. A crucificação era um método de execução tipicamente romana, primeiramente reservado a escravos. Nesse ato, combinava-se elementos de vergonha, tortura, e por isso o processo era olhado com profundo horror. O castigo da crucificação começava com a flagelação, depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes. No chicote ou azorrague, os soldados fixavam os pregos, pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria em consequência dos açoites. O flagelo era cometido ao réu, estando esse preso a uma coluna. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrado ou raramente preso a ela por pregos perfurantes nos punhos e nos pés. O peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte, os torturados, às vezes, fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente a sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. Mas era mais comum a colocação de bancos nos crucifixos, que foi erroneamente interpretado como pedestal. Essa prática fazia com que a vítima vivesse por mais tempo. Nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um enorme esforço. A tela está escura, porque durante algumas horas a luz do mundo se apagou. Jesus Cristo, a luz do mundo se apagou. Meu irmão, minha irmã, nesse momento feche os olhos, ouça o barulho dos açoites, ouça o barulho de Jesus Cristo. Lembra, porque foi por ti que a luz do mundo se apagou, para que tu pudesse ter vida em sua vida. Dr. David Acuna, médico especialista, cirurgião em traumatologia, explica: eu acredito que o sofrimento de Jesus e as demonstrações do tipo de aflição fisiológica que estava no seu corpo humano são manifestos no jardim do Getsemane, onde descreve ele suava gotas de sangue. E lá estava documentado uma situação
em que pacientes estão sob enorme quantidade de estresse emocional e físico, podendo de fato suar sangue por causa do estouro de pequenos vasos debaixo das glândulas. O chicote. O processo de crucificação sempre começava com a tortura do chicote. Os açoites. Ouçam. Os açoites envolvendo o uso do chicote curto, com peças geralmente de metal, às vezes porcelana, envolvida em tiras de couro, que eram normalmente usadas para rasgar as costas, os ombros e as pernas das vítimas. As primeiras chicotadas rasgavam uma parte específica do corpo, cortando a pele e a gordura, mas eventualmente, uma vez que as camadas externas se abrem, as chicotadas começariam a chegar aos músculos e tendões. E naturalmente, ao longo do caminho, elas cortam todos os vasos sanguíneos de suprimento daqueles tecidos. E você fica perdendo sangue o tempo todo. A coroa de espinhos foi uma tortura adicional como zombaria a Jesus, como o rei dos judeus. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo, não os espinhos pequenos que pegaríamos em uma roseira. Esses eram espinhos de 4 a 5 centímetros de comprimento. O couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com o maior número de vasos sanguíneos. Há vasto suprimento de sangue na cabeça. Então, ter aqueles espinhos empurrando até a placa teria passado por todo o couro cabeludo, provocando enorme perda de sangue. Eu vi pessoas sangrarem até a morte por causa de uma só lesão no couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena ter dezenas desses espinhos cravados na cabeça e empurrados para dentro do couro cabeludo. Além disso, os espinhos cravados retardavam a perda excessiva de sangue pelo rosto, aumentando a sensação de dor e de desorientação. Carregar a cruz não era um hábito, mas quando a vítima tinha que fazer isso, está descrito na literatura romana que ela levava a barra horizontal, e a barra horizontal sozinha pesava cerca de 50 quilos. Obviamente que se os braços estão presos, agarrados em cima da barra, e você cai, você precisa de ajuda para se levantar. Você não consegue levantar sozinho, porque não há maneira possível de você se levantar sem a ajuda dos braços. Na queda não pode proteger seu rosto do impacto com o chão, e o que é multiplicando as dores e lesões pelo peso da barra de madeira. Com tudo isso, Jesus precisou de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existe uma grande chance de ter batido o peito, ferido nas pedras do chão, o que poderia cortar com lesões internas, principalmente nos músculos cardíacos. Não era habitual no processo de crucificação a colocação de pregos. Geralmente as vítimas eram só amarradas pelos braços e pernas, aguardando a morte por asfixia e hemorragia. Anatomicamente, podemos considerar os punhos como parte da mão, e assim os pregos foram colocados entre o rádio e o húmero e a una, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão. É uma posição em que o prego não vai rasgar para fora, porque você terá a mão como um forte ponto de fixação. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é que o nervo médio passa exatamente através daquela parte especial do pulso, de modo que a destruição ou choque do nervo teria causado uma dor indescritível a Jesus. Além disso, cada vez que você tentasse tomar fôlego, você estaria agonizando. Você estaria empurrando os pés em dor, o que realmente dói. Então estaria pendurado os braços também com muita dor. E assim você alterna entre uma dor excruciante dos pés para outra dor excruciante nos braços e nas mãos, cada vez mais sem tomar fôlego. Portanto, mesmo que Jesus sobrevivesse à crucificação, ele teria que sobreviver ao que parece ser uma lesão letal da lança. Isso define se está vivo ou não. O que é descrito é uma grande quantidade de água e sangue e implicaria em uma infusão pleural, pulmões, quando a infusão do pericárdio, coração e o sangue teria que vir em uma artéria pulmonar, veia pulmonar, aorta, veia cava e do próprio coração.
Nenhuma dessas lesões, ao menos que fossem tratadas imediatamente por um cirurgião do trauma como eu, com todos os equipamentos avançados que temos hoje, poderia ser resistido depois de alguns minutos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como ser humano naquele período da história, e ele permitiu-se morrer. E como ser humano, naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa série especial de traumas. Isso não era possível. Jesus é Deus e poderia ter sobrevivido a tudo que lançasse contra ele. Mas ele escolheu ser o Cristo, o homem naquele período da história, para morrer pelos pecadores. E por se limitar a ser humano, ele morreu a nossa morte e não sobreviveu ao evento da cruz. Eu estou profundamente impactado por isso. Como eu percebo que o preço que ele pagou foi alto e que eu nunca estaria disposto a fazer. Provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo cantar música sobre cruz, mesmo em adoração, pois eu, como médico, realmente entendo o que ele passou, o preço que ele pagou. Esse foi o preço que a luz do mundo pagou para que tivéssemos vida. A luz do mundo morreu para que pudéssemos ter vida nele. Meu irmão, minha irmã, nós não vivemos mais em trevas. Nós não vivemos mais em trevas, nós vivemos na luz. Mas que a gente possa se lembrar nesse momento o preço pago por Cristo Jesus, que foi açoitado, torturado. Ele é a luz do mundo. Que ele possa sempre, em todos os momentos, ser lembrado como a luz do mundo em nossas vidas. Senhor Jesus, nessa tarde em que nós estamos reunidos, lembrando, Senhor, que Tu és a luz do mundo, renova-nos, Senhor. Renova a nossa esperança, porque Tu és, Senhor, o único que é digno. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, Senhor, e Tu pagaste alto preço de dor. Nesse momento, meu irmão, minha irmã, faça uma oração ao Senhor Jesus. Agradeça a Ele por ser a luz do mundo. Agradeça a Ele por ser aquele que pagou o grande preço para que fôssemos resgatados da morte. Ore ao Senhor. Coloque-se de joelhos nesse momento e agradeça a Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados e transgressões. Ele não foi morto pelos seus pecados, porque ele era justo. Foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado que ele pagou esse alto preço. Ore ao Senhor nesse momento, agradeça pelo sacrifício que Ele fez, pela tua vida. Reconheça o que Ele fez.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue da nova aliança que lava os pecados. O seu castigo nos traz a paz. A sua dor nos cura. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si, Jesus Cristo levou as suas dores, os seus pecados sobre ele. Oh Senhor,